RFI convida hoje Fernanda Peixoto, antropóloga, professora de antropologia da USP e autora de várias pesquisas que fazem a ponte entre a França e o Brasil. Olá, Fernanda, obrigada pela sua presença aqui na RFI. Obrigada a você pelo convite. Fernanda, seu último livro, A Viagem como Vocação, fala sobre as diversas viagens de grandes antropólogos franceses, né? Lévi-Strauss, Roger Bastide, Pierre Verger. E a sua pesquisa é justamente sobre como essas viagens contribuíram para a obra dessas grandes personalidades. Essas viagens, na sua opinião, foram fundamentais para os trabalhos, por exemplo, de um Lévi-Strauss, uns Tristes Trópicos, por exemplo. Essa grande viagem ao Brasil foi fundamental. É um pouco esse o objetivo da sua pesquisa e da sua obra? Então, eu diria, de uma maneira breve, que, na verdade, esse livro toma a viagem como uma espécie de ângulo, não é, de mote, para reler esses autores, relê-los a partir de experiências específicas. Na verdade, nesse livro, eu examinei algumas viagens, algumas viagens de Roger Bastide ao Brasil, autor que me interessa há muitos anos, não é? Com o qual trabalhei várias vezes. E para quem não conhece Roger Bastide, ele foi tão importante na USP, né? Foi professor da USP, acho que ele deu muitas aulas e teve uma grande influência. Exatamente, o Bastide foi professor na USP entre 38 e 54 e fez parte dessa leva de intelectuais que contribuiu para a formação, fundação da Universidade de São Paulo. Não é? Então, eu que já havia trabalhado a obra do Bastide antes e a sua experiência como professor, agora resolvi voltar a ele através de algumas viagens que ele faz pelo Nordeste do Brasil, não é? Mas também a viagem que ele faz à África com Pierre Verger, que é uma maneira, na verdade, é um périplo africano no qual ele reencontra o Brasil na África. Então, digamos, o Brasil está, de algum modo, sempre presente nesses roteiros. Não é? E, Fernanda, além dos franceses, né, que a gente conhece um pouco a presença deles no Brasil, Pierre Verger, fotógrafo, pai de santo, né, que teve uma vivência no Brasil mais do que uma viagem. No seu livro, você fala também do Gilberto Freire, né, que eu desconhecia. Quer dizer, a viagem também na África teve uma importância grande na obra dele. Então, na verdade, o Gilberto Freire é outro autor com o qual eu já vinha trabalhando há muito tempo, um autor genial e muito difícil da convivência com ele em função das posições políticas complicadas, não é, que ele teve durante a vida. O autor de Casa Grande e Senzala, autor de Casa Grande e Senzala, exatamente. E o Gilberto Freire, na verdade, faz essa viagem à África a convite do Salazar. Então, é uma viagem também feita nos anos 50, como a que faz Bastide Verger, não é? Mas só que esta a convite do governo salazarista. E ele escreve um livro a partir dessa viagem, um livro belíssimo, Aventura e Rotina, mas um livro muito comprometido ideologicamente. Então, meu desafio foi ler de perto esse livro, tentando, ter um olhar relativamente distanciado e aproveitar elementos importantes da reflexão do autor, não é? E ele, o Gilberto Freire, nessas reflexões, ele conseguia ter reflexões certamente, né, antropológicas de grande interesse. Exatamente, quer dizer, na verdade, o Gilberto Freire é um autor inclassificável, como foi Bastide, quer dizer, antropólogo, sociólogo, escritor, não é? E que exercitou um olhar, não é, muito miúdo para a cultura material, não é, uma perspectiva etnográfica, como a gente diz em antropologia, muito atenta à descrição dos elementos da vida cotidiana, da cultura, não é, muito atento também às artes e ao lugar das imagens na reflexão. Então, é uma obra repleta de contribuições e de interesses também para o leigo, não só para o especialista, né?
E, Fernanda, você acha que as viagens, justamente, que tanto caracterizaram o trabalho desses antropólogos, ela continua sendo uma iniciativa que mobiliza os jovens pesquisadores hoje, ou com a internet as pessoas não precisam viajar tanto? Não, eu acho que a viagem, quer dizer, a viagem é fundamental para a antropologia, não é? A antropologia é uma ciência, uma disciplina fundada nessa experiência do deslocamento. Mas, evidentemente, as viagens hoje não são mais as viagens, nem as viagens dos primeiros viajantes, como Jean Delery e outros que foram, não é, ao Brasil, nem as viagens do começo do século XX, como fizeram esses autores que eu tratei. Não é? As viagens hoje estão encurtadas. Mas, de qualquer maneira, essa experiência do deslocamento, do estranhamento, não é? É absolutamente fundamental para a antropologia e para os antropólogos até hoje. E eu acho que essa experiência continua atraindo os alunos que nos procuram em massa para a Universidade de São Paulo, eu diria, não é? E eu acho também que isso contribuiu para o mito Brasil, né? Essas viagens contribuíram, de certa forma, para esse mito de terra exótica, terra estrangeira, que é o Brasil, que foi o Brasil durante muito tempo. Eu acho que sim, essas viagens, digamos, dos primeiros viajantes. Como Jean Delery, como os naturalistas europeus. Exatamente, mas eu acho que as viagens antropológicas, e a gente pode voltar ao Belo Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, não é? Contribuem também para complicar as visões acerca das Américas, acerca dos trópicos tristes, não é? Decaídos. Então, aí já pelo título, Lévi-Strauss coloca um complicador nessa visão idílica, não é, dos trópicos. Por último, Fernanda, eu queria saber, em relação à França, a presença, você trabalha com essa ponte entre França e Brasil. Na França contribuiu tanto para a formação dos intelectuais e pensadores no Brasil. E hoje em dia, você que está dentro da USP, que está vivendo junto com a intelectualidade brasileira, a França ainda tem esse poder, ou o mundo anglo-saxão tomou as rédeas? Olha, eu diria, do ponto de vista das ciências humanas e mais especificamente da antropologia, eu diria que a França hoje tem um lugar mais diminuto, não é? A começar pela língua. No meu departamento, poucos falamos francês, não é? Quer dizer, efetivamente, a contribuição anglo-saxã é fundamental e, de alguma maneira, suplantou uma certa marca francesa que foi fundamental, mas eu acho, na nossa formação, mas eu acho que continua. Quer dizer, um autor como Lévi-Strauss, quer dizer, não nos abandona jamais, né? Também foi parte da Universidade de São Paulo, formou gerações ali e depois formou com sua obra. Então, são autores incontornáveis. Então, a França continua, de algum modo presente. Ok, muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você. Peixoto, professora de antropologia da USP, nossa convidada do RFI de hoje. Muito obrigada.